Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A gente está dando seguimento hoje ao estudo do livro Libertação. Hoje a gente dá seguimento com o capítulo 19, Precioso Entendimento. Quem vai apresentar o capítulo hoje é a doutora Maria Cláudia. Ela vai fazer a apresentação e no final, como de costume, a gente faz os nossos comentários, o nosso bate-papo. Bom, fica à vontade, Cláudia. Boa noite a todos. Estão vendo aí Então, o compartimento de tela? Bom, tá. então vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje, livro Libertação, capítulo 19, Precioso Entendimento, uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. Bom, acho que todos se lembram do capítulo anterior, onde tivemos a presença de Matilde, né? Ela se materializou e deu instrução para alguns espíritos que estavam ali próximos e que eram capazes de receber aquelas informações, principalmente a respeito da reencarnação, da importância da reencarnação. E feito isso, ela pede então a Eloy para que traga a Margarida. Margarida, que é dito no livro que é a filha espiritual de Matilde. Então Eloy vai, traz a Matilde para aquela reunião, desculpe, traz a Margarida para aquela reunião. Aí a Margarida chega semi-inconsciente, né? A gente tem que se lembrar que ela vinha de um processo de obsessivo, longo. Então ela chega semi-inconsciente, né? Com um olhar meio alienado, como se fosse uma sonâmbula, né? Andando desorientada, mas percebe a presença ali de Matilde, reconhece nela a mãe e se lança aos braços de Matilde. Matilde percebe a situação da filha, né, daquela filha espiritual dela, então começa a fazer o despertamento de Margarida, né? E como é que isso se dá? Ela começa a aplicar partes no cérebro de Margarida, despertando alguns centros importantes para a vida mental, para que ela pudesse ativar toda a sua consciência e pudesse captar tudo aquilo que seria informado. E ela fala uma coisa muito interessante quando André Luiz diz que o estado natural da alma encarnada pode ser comparado em maior ou menor grau à hipnose profunda ou à anestesia temporária a que desce a mente da criatura através de vibrações mais lentas. Então, um dado interessante, né? A gente estamos aqui numa região no mundo, no planeta de provas e expiações, e também com a nossa consciência como anestesiada, né? E no momento daqueles passes, eles observam que fluidos de cor escurecida saem pelas mãos e pelo tórax de Margarida. E ela reconhece a Matilde e fala: Mãe, por que que você me abandona? Por que que você me abandonou? E Matilde fala: Sim, minha filha, sou eu. E o amor jamais desaparece. A união das almas vence o tempo e a morte. Outro dado interessante, ela sempre fala isso, né? Em todos os livros de André Luiz, ele sempre cita que nós nunca estamos sós, né? Nós temos sempre acompanhados ou por nossos anjos guardiões, por nossos mentores espirituais, pelos nossos benfeitores e por todos aqueles que já passaram para o mundo, que estão no mundo espiritual, amigos, parentes que estão lá do outro lado torcendo pela gente. E aí Margarida, né, começa a reclamar, né? Começa a falar: Nossa, minha mãe, eu estou aqui cercada de eh, inimigos, né? Sou muito infeliz, sou um fardo para o meu marido. E a Matilde fala: Não, peraí, não é bem assim, né? É, você é uma pessoa que tem saúde, você tem uma família, você tem uma casa, você tem um lar. E a gente costuma realmente, às vezes, reclamar da situação que a gente se encontra, né?
E muitas vezes realmente a gente esquece de valorizar tudo aquilo que a gente tem. Todos nós temos coisas a agradecer, né? Deus não desampara ninguém. Então, depois que Matilde percebe que Margarida está com a sua consciência mais presente, ela começa a dar conselhos para Margarida a respeito da vida. Esse livro, esse capítulo, tem duas partes interessantes. Primeiro, que é esse despertamento de Margarida. Segundo, os conselhos que Matilde vai dar para ela. Conselhos de como ser feliz, ainda que no mundo de provas e expiações. E outro conselho que chama muito a atenção é a importância da educação, e não uma educação acadêmica dos filhos das almas que nos são confiadas, mas também a educação moral, né, desses espíritos. Então, Matilde começa a dar conselhos para Margarida e fala assim: ó, é imperioso reconhecer, todavia, que a experiência humana pode ser doloroso curso de renunciação pessoal. É também abençoada escola que o espírito de boa vontade pode alcançar culminâncias. Ou seja, ela fala assim: olha, Margarida, é verdade, né? Você está no mundo de provas e expiações. Mas você também tem condições aí, das nossas limitações, né, da sua limitação, das nossas que estamos aqui encarnados, de alcançarmos culminâncias, ou seja, alcançarmos a felicidade, alcançarmos plenitude, né? E aí ela dá as informações que ela julga necessário. É indispensável se abre o coração ao clima interior da bondade e do entendimento. A dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria, funcionando em nosso favor. O inimigo enfrenta, qual ocorre a nós mesmos, problemas de visão, que o seu tempo, aliado ao esforço pessoal na execução do bem, conseguirá decidir. Então, o que que ela fala para Margarida? Olha, é importante a gente ter esse olhar de bondade, né? É importante a gente praticar a caridade, a gente ter indulgência para com o outro. Que todas as dores que nós temos aqui nesse planeta, nas nossas vidas, os obstáculos, são ferramentas para que a gente possa progredir. Então a gente tem que saber utilizar isso e não ficar reclamando das dificuldades. A gente tem que ter um outro olhar. Isso aí é algo útil que se a gente souber aproveitar. E que o inimigo, né, que no futuro vai ser amigo, mas que o inimigo nesse momento, também é o que ela chama de problemas de visão, né? Então, assim, na verdade, ela fala assim, o inimigo nem sempre é uma consciência agindo deliberadamente no mal. Quer dizer, as pessoas, às vezes, né, quando agem com a gente, e às vezes a gente acha que ela tem o intuito de nos prejudicar, ou intuito de nos ofender, muitas vezes ela age devido à ignorância, né? Então, quase sempre é a ignorância que faz com que as pessoas ajam dessa maneira, né? A falta de um entendimento. Então, o que a gente tem que ter é isso, é um olhar de bondade, um olhar de fraternidade para as situações. E saber olhar o outro lado sempre, né? Não saber ver aquilo apenas como dores, conflitos. É para que isso está acontecendo? Como eu posso utilizar isso a meu favor e a favor dos que estão comigo e daqueles que compartilham a vida comigo? Aí ela fala: não reclame, não reclame das situações, né? Não perca os tesouros do tempo em considerações inúteis, ou seja, não reclame. Enche as tuas horas de trabalho salutar, com a possível harmonia, fonte de toda a beleza, falando da importância do trabalho, né, no nosso dia a dia, para a nossa evolução, tanto intelectual quanto moral. E trabalho aqui, né, pessoal, não é só o trabalho assalariado, nem o trabalho também de voluntariado, que é muito importante, mas eu considero também trabalho tudo aquilo que a gente faz para nos engrandecer. Então,
o trabalho, por exemplo, de aprender um idioma, o trabalho de aprender um instrumento musical. É tudo aquilo que nos dá bagagem, intelectual, moral, né? Fuja da ilusão. Deixaram vencer pelas tentações do desânimo, incapazes de aceitar o desafio em que o mundo lhes interessa. Isso, né? A gente está aqui no mundo onde teremos várias provações, né? Teremos várias coisas a superar. Então, não se abale. Caiu, levanta, segue adiante. A vida para toda alma que triunfa no carreiro áspero é serviço, movimento, ascensão. A gente não está aqui como mero observador, né? Nós estamos aqui para construir um futuro, para construir é, um trabalho, né? Não te suponha sozinha na jornada áspera. Outras, aos milhares, suam e sangram em silêncio. É aquilo novamente que ela reafirma, né? A gente nunca está sozinho, né? E se Margarida soubesse, né? é, o que foi esse trabalho de desobsessão dela, ela viria mesmo que ela não estava sozinha, em hipótese alguma, né? Então, não te suponha sozinha na jornada áspera. E fala para ela, olha um pouquinho aí para o lado, né? Quantas pessoas, aos milhares, suam e sangram em silêncio. Quantas pessoas, assim como nós, também, todos nós, temos as nossas dificuldades, temos os nossos afazeres, temos as nossas provas a passar, né? Então, todos nós estamos nesse mesmo processo. Você não é só você que está nessa situação. Estamos todos no mesmo barco aí. E aí Margarida fala assim, mãezinha querida, ensina-me a continuar. Eu achei muito interessante esse falar, dessa fala dela aí, porque mostra o seguinte, né, que ela tinha vontade, né, de modificar, né? E a gente sabe que como a gente faz para vencer nossos, os nossas dificuldades, né? O primeiro passo é a vontade. Então ela fala, me ensina, como é que eu posso fazer para sair dessa situação? E Matilde continua, não persigas o respeito humano, mas busca em todo o tempo e lugar a bênção divina na aprovação da própria consciência. Quer dizer, a gente não vai conseguir agradar nunca todo mundo. A gente também não deve seguir a nossa jornada pensando, preocupado com o que os outros pensam, com o que os outros vão achar. A gente tem que estar agindo e fazendo as coisas de acordo com a nossa consciência, né? Aperfeiçoa os teus sentimentos, saiba ser benevolente, caridosa, tenha um olhar mais piedoso para os demais, né? Age corretamente e esquece as frases vazias ou venenosas da maledicência costumais. Quantas vezes a gente, às vezes, se pega, né, em discursos que não levam a nada, em conversas que não levam a nada. Então, não perca tempo com isso. Diante da fartura ou da escassez, recorda o serviço que o Senhor te convocou a realizar e produz o bem em seu nome, onde estiveres. Então, os cenários vão mudar, né? Tem hora na vida que a gente tem mais fartura, tem hora que a gente tem mais escassez. E aí, com certeza, ela não falou somente da parte material. Às vezes, existem momentos que a gente se sente um tanto quanto desemparado, às vezes os amigos não estão tão presentes na sua vida, às vezes são dificuldades familiares que a gente passa. Então, os cenários vão mudando, né? Mas foca no seu propósito, né? Foca fazendo bem, segue realizando bem. Vai em frente, é o movimento da vida, né? Não se deixa parar, não se deixa desanimar, tenha sempre um bom ânimo, vai seguindo. E que a tua cabeça deve permanecer tão cheia de ideias santificantes quanto as mãos repletas de trabalho salutar.
ela fala de novo aqui na importância do trabalho, né? A gente sabe que o trabalho ele é até um parâmetro para a felicidade, né? Para o florescimento humano. O trabalho é importante para isso, né? E ela fala aqui também ideia santificante. É difícil a gente ter ideia santificante, né? Na correria do nosso dia a dia, nos nossos afazeres, mas a gente tem que saber buscar isso, né? E buscar como? Através de boas leituras, através de boas palestras, através de conversas edificantes, né? Então a gente tem que realmente buscar isso no nosso dia a dia, através de uma meditação, da prece. Então, assim, a gente tem que estar no mundo em que a gente tem as nossas atividades, mas a gente tem que perceber que isso aqui é passageiro, né? Que a vida real é a vida do mundo espiritual. Então, a gente tem que saber que a gente está caminhando. Então, manter sempre em nossa mente qual que é o real propósito da nossa existência. E aí ela fala, quais são, para Margarida, quais são os princípios da vida radiante, né? Como que a gente tem que fazer para a gente, mesmo aqui, ter condição de ser feliz? Não procure ser atendida em todos os teus desejos, mas procura servir fraternalmente a quantos reclamam arrimo e braço forte. Todos nós temos muitos desejos, né? Com certeza, eles não vão ser todos realizados. Mas ela fala, procura servir. O Cristo disse, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele deu o caminho para a gente. Então, serve fraternalmente ao quantos reclamam arrimo e braço forte. Né? Nós também somos sustentáculos uns dos outros. De alma cerrada ao interesse pela felicidade do próximo, jamais encontrarás a própria felicidade. Então, sai daquele egoísmo, né? Sai daquela situação em que você só se preocupa com os seus interesses, né? Com a sua vida. Percebe que nós estamos todos interligados, né? Então, se proponha a facilitar, a gerar a felicidade daqueles que estão com você, na sua família, no seu trabalho, naqueles que cruzam com a gente no nosso dia a dia. Seja delicada, seja gentil, procure ajudar. É indispensável, Margarida, aprenderes a sair de ti mesmo, auscultando a necessidade e a dor daqueles que te cercam. Eu acho que isso aqui, principalmente para nós que somos médicos, né, no nosso dia a dia, atendendo aos nossos pacientes, quanta dor que a gente percebe, né? Como a gente pode ser ferramenta, né, para ajudar as pessoas que nos procuram, né? E, e quantos exemplos nós temos de pessoas que caminham felizes, alegres, apesar de todas as dificuldades financeiras, de saúde, familiares. Quanto exemplo a gente não tem no nosso dia a dia, né? Então ela fala, olha um pouquinho aí para o lado, né? Olha aí para a vida, para as pessoas que passam próximo a você. Ajude, esse é o caminho da felicidade, é aquilo, a prática da caridade, né? Quer ser feliz? Pratica a caridade. Madre Teresa de Calcutá falava isso. A doutrina espírita fala isso. Jesus Cristo dizia isso. Mas aí ela fala assim: olha, Margarida, você não pense que eu vim aqui só para te aconselhar, não. Eu também vim aqui com um propósito, né? Eu vou reencarnar. E aí, Margarida, né, se assusta, né? Mãe, você é um espírito já de uma outra esfera superior, vai reencarnar? Aí ela fala: é, Margarida, porque todos nós temos corações ainda na região do abismo. Então ela dá um spoiler aí, né, para Margarida, que ela vem com um objetivo, né, um objetivo maior, né? E então ela começa a dar instruções
para Margarida de como ela deve agir como mãe. Ela diz: Você sabe que a maternidade, assim como a paternidade, né, são missões, né? Tem algo de sagrado nisso aí. E ela começa a dizer qual, qual é o papel dos pais na criação dos filhos, na orientação dessas almas e desses espíritos que são confiados a nós, né? Então, olha que importante ela vai falando. Nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço, por falta de braços decididos e conscientes que nos guiem através dos labirintos do mundo. Nossas melhores possibilidades se perdem na esfera do recomeço. Olha isso, pessoal. A ternura absoluta é tão nociva quanto a absoluta aspereza. Não me recebas nos braços por boneca mimosa e impassível. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificado e cristalino, base segura de que se expande a boa consciência. As convivências humanas são respeitáveis, mas as conveniências humanas são respeitáveis, mas as conveniências espirituais são divinas. Então, o que que ela fala? Olha, aproveita enquanto eu sou. Isso para um espírito superior, hein? Aproveita que enquanto eu sou criança, para me conduzir ainda para o bom caminho. Quer dizer, a gente tem que ter ternura, né? Mas a gente tem que ter firmeza, né? Então, a gente tem que ter firmeza com gentileza. Essa energia com gentileza que a gente tem que ter com nossos filhos. Não é essa permissividade que a gente observa assim, né? Deixar fazer tudo do jeito que quer, não ter limites, não ter orientação. Então a gente sabe que a criança, nessa fase da vida, a pessoa nessa fase da vida, enquanto criança, ela está muito mais sensível às orientações dos pais. Então a gente tem que aproveitar isso para perceber quais são os maus pendores daquela criança, dos nossos filhos, daquele espírito que está sendo confiado naquele momento para a gente, para ir já acertando aquelas arestas. E chama muito atenção dela vir falar isso para Margarida, ela sendo um espírito já superior. Quer dizer, mesmo ela pode ser levada se não bem orientada, pode, pode atrapalhar a reencarnação dela. Então, isso é uma coisa que eu achei extremamente importante. E aí ela começa, ela fala, esse capítulo tem passagens lindíssimas, né? Então, tem que ler e eu separei algumas que me tocaram, né? Aí ela fala assim, ajuda antes de procurar auxílio. Compreende sem exigir compreensão. Dá sem o propósito de receber. E vai falando essas orientações para Margarida. Me lembrou muito, por isso que eu coloquei a imagem de São Francisco aí, me lembrou muito a oração de São Francisco, né? É, perdoar do que ser perdoado. É, a oração de São Francisco tem essa métrica, né, essa rima, né? Então me lembrou muito as falas de Matilde, né? E a gente vê que a mensagem chega em qualquer religião, né? Qualquer religião, aí os ensinamentos chegam para a gente, né? Perdoar do que ser perdoado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Então, me lembrou isso. Aí ela vai terminando, né? Não me percas de vista, para que o amor e a gratidão a Deus perdurem para sempre em minha memória frágil. Socorre-me em tempo para que eu seja útil no momento oportuno. Não me percas de vista, né? Isso é tão bonito, né? Então, é, será que a gente não está, às vezes, perdendo de vista muito cedo
os nossos filhos, principalmente nessa era tão digitalizada que nós estamos. Às vezes eu vejo mães amamentando a criança, em vez de estar olhando para a criança, está olhando o celular, está ligado àquela tela, né? Então a gente tem que estar muito atento. Então ela diz: não me perca de vista. E outra coisa interessante, para que o amor e a gratidão a Deus perdurem para sempre em minha memória frágil. Quer dizer, a minha memória vai estar diferente, eu vou estar encarnada. Então, permita isso, estimule a minha espiritualidade, estimule a minha generosidade, para que eu não perca isso. Socorre-me em tempo para que eu seja útil no momento oportuno. Eu venho com um propósito. Você tem que me ajudar para que eu não me perca, né? Para que eu consiga realizar aquilo para que eu irei vir. Se ter, Margarida, ela diz, felicidade na família, foge resoluta dos perigosos fantasmas do ciúme e da discórdia. Aprende a renunciar. Não comprometas por bagatelas a luz que emana do sacrifício. Isso aí em qualquer relacionamento, né? Mas realmente na família isso é importantíssimo, né? Então foge do ciúme, foge das discórdias. Em todo relacionamento, a gente tem que aprender a renunciar. É na família, é nas amizades, né? É no nosso trabalho. A gente tem que aprender a ceder, senão não dá certo, né? Não comprometas por bagatela a luz que emana do sacrifício. E a gente sabe que a gente tem que se sacrificar, né? Em em várias situações das nossas vidas, o sacrifício é necessário. E tem que ser assim, né? E para terminar, ela diz que eu achei essa uma das frases que mais me tocaram nesse capítulo. Depois de Deus, o amor é a força gloriosa que alimenta a vida e move os mundos, né? O amor como força, né? Do mundo espiritual, né? O amor como força da vida, né? O amor como ferramenta de construção, né? Então, é esse o capítulo, né? Esse capítulo 19 que vem mostrar o encontro de Matilde e Margarida. É um capítulo belíssimo, com várias orientações. E agora eu abro para vocês aí falarem o que tocou a vocês, o que vocês também acharam interessante aí, né? Bom, primeiro agradecer a Cláudia, que ela expôs muito bem aí os principais pontos aí do capítulo, né? Nesse capítulo, como todo esse livro, em toda a obra de André Luiz, né? A gente entende agora porque que a doutora Marlene Nobre pedia sempre, né, para as AMEs estudarem as obras de André Luiz, né? Você vê, esse capítulo, como os outros desse livro, e como eu disse em toda a obra de André Luiz, parece que você lê de forma desavisada, você acha que até uma leiturazinha de uma historinha, né, banal e tal, mas assim, a gente, quanto conhecimento, né, como a Cláudia expôs aí, está contido nesse capítulo, né? E nos outros capítulos, em toda a obra de André Luiz, né? Então a gente realmente entender a importância dessa obra que foi trazida para a gente, né, através daí da psicografia de Chico Xavier, né? Umas questões que eu achei bastante interessantes, me chamaram a atenção. Primeiro, essa questão do embotamento da consciência, né? Quando a gente está encarnado aqui na matéria, né? Da nossa consciência, da nossa percepção, né? Então, no finalzinho agora mesmo, a própria Matilde, né? Pede para Margarida, né? Auxílio quando ela, mesmo sendo um espírito que está numa condição melhor, né? A gente sabe que essa questão de espírito superior aqui no nosso mundo é muito relativa, né? Todos nós aqui
mesmo aqueles que a gente chama ainda de espíritos superiores, ainda são falíveis, né? Exceção de Jesus, né? O modelo máximo de perfeição que foi nos dado foi Jesus Cristo, né? Como a gente ainda está num mundo aí de provas e expiações, a gente sabe que todos nós aqui estamos no mesmo barco, como ela mesma colocou, e todos nós ainda, por mais que tenham espíritos ainda bem mais adiantados que a gente aqui, ainda a gente, todos nós somos falíveis, né? E ela pede isso, né? Ela é ciente dessa condição do embotamento que a matéria impõe a gente, né? Mesmo ela já tendo esse conhecimento todo, esse nível de evolução, ela pede ajuda para Margarida, né? Me estimule a espiritualidade, não deixa que eu, né? Então, essa questão aqui, quando a gente encarna, esse embotamento que a gente tem. Quando a gente desencarna, né, a gente tem essa expansão do nível de consciência, das nossas percepções, né? Quantas vezes a gente desencarna e quantos de nós, né, caem em prantos dizendo assim, puxa vida, eu me propus a fazer tanta coisa e deixei quase tudo de lado, né? Porque a gente retorna no plano espiritual a ter essa dilatação, né, dessa percepção, dessa consciência, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Uma outra questão que eu achei interessante, né, que ela coloca das dificuldades das experiências, né? Todos nós passamos dificuldades, passamos experiências difíceis, e o nosso primeiro impulso é nos livrarmos delas, né? De qualquer maneira, sair daquela situação difícil. Quando a gente deveria, assim, pelo menos durante a dificuldade que a gente passa, a gente pensar o seguinte: o que será que a vida está querendo me ensinar com essa experiência que eu estou passando, né? E geralmente é naquilo que a gente é atingido, né? É, por exemplo, se a gente é atingido no nosso orgulho, muitas situações a gente passa uma humilhação, uma coisa. Às vezes a vida está querendo ensinar a gente, né, a ser menos orgulhoso, por exemplo, né, a ser um pouquinho mais humilde, né? Então a gente perceber o que que a vida está tocando na gente, né? No nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, e tentar perguntar, né? O que que a vida está querendo me ensinar com isso? Talvez se a gente fizesse essa inquirição para nós mesmos, né? Talvez a gente aproveitasse bem mais as dificuldades que a gente passa, que são coisas necessárias, né? Todas as experiências que a gente passa, as ruins, são também experiências que a gente precisa vivenciar, né? Então, achei interessante em relação a isso. Outra coisa que me chamou a atenção no comecinho do capítulo, quando ela recebe aqueles passes, né, no sistema nervoso, né, central, no sistema periférico, o sistema autônomo e tal, que ela vai começando a expelir aquelas fluidos escurecidos, né, pelas mãos e pelo tórax, né? Então, assim, a gente começa a pensar assim, quantas doenças que a gente não conhece a etiologia, quantas doenças que a gente tem até um tratamento, mas não tem uma cura, né? Por falta de entendimento dessas questões, né? Que nós não somos só um corpo físico, né? Nós somos um corpo físico, nós somos um corpo perispiritual, nós somos um espírito que comanda tudo isso, né? é, por definição mesmo, o princípio inteligente é o princípio agregador da matéria. Toda matéria que está agregada em torno de nós, seja o nosso corpo físico, o nosso perispírito, ela só está ali, todos aqueles átomos, porque existe um espírito ali que a tudo está presidindo. Então, a partir do momento que a gente começar a compreender melhor as questões, é, não só na ótica da matéria, como a medicina vai evoluir, né? Os diagnósticos, os tratamentos, né? Como é que isso vai crescer, né? A gente tendo essa visão mais global, né, do ser humano, né? Esses foram os pontos que me chamaram mais atenção. Quem quiser comentar, fica à vontade.
Bom, boa noite a todos. Eu acho que não tenho dúvidas, né, de que essas obras trazidas pelas mãos de Chico Xavier, elas complementam a codificação, né? Para aqueles que falam que há divergências, né? Não há, né? Você vê que tem nada que contrapõe o que já foi dito na codificação e pelo contrário, né? Não só ratifica como detalha. Esse capítulo aí é o Evangelho, né? É nitidamente o Evangelho, as leis morais. E esse capítulo nos faz compreender a importância da reencarnação, né, como um processo educativo essencial para a evolução do espírito, que nós estamos ainda, nós estamos no mundo inferior de provas e expiações, somos espíritos inferiores, endividados, e por isso que a reencarnação não é fácil, né? A nossa vida aqui é uma luta constante, né, cheia de obstáculos, e nós estamos aqui para se redimir e evoluir. Então, vamos estar aí com outros espíritos ligados por laços de amor e outros por algemas do ódio. E assim a coisa vai tendo que se resolver, né? E esse capítulo também nos dá um roteiro, né? Roteiro de maternidade, um roteiro de como educar os filhos, né? Mostra aí pra gente os excessos, como são prejudiciais, né? De certa forma, dá um chamamento para a maternidade, né? Talvez a maternidade nos dias atuais esteja sendo meio jogada de lado. Eu acho que está se terceirizando muito a criação dos filhos, né? E isso está tendo um preço muito grande, um prejuízo muito grande. Então, a maternidade, ela realmente ela tem uma finalidade, uma função muito grande para todos os envolvidos, tanto a mãe como uma tutora, como aquele espírito que está reencarnando através dessa tutora. Então, essa obra nos mostra bem isso, né? E aí a Matilde vai dando todas as orientações para todos nós, né? Para nossas reflexões. Nós estamos vivendo um momento de grandes desafios, né? Tanto na questão da família, como na questão da educação. Então, é um capítulo super importante. Talvez seja aí até um dos mais importantes dessa obra, que é muito prática, né? Com lições muito fortes. Então, vamos aí. Mais claro do que isso, impossível, né? Pessoal, boa noite, tudo bem? Tá Tudo ouvindo? jóia. Tá Estamos ouvindo. sim. Então tá bom. Cláudia, parabéns, excelente a explicação. Acho que tudo que você pontuou ali foi sensacional, né? Eu vejo que até essas frases que você pontuou do capítulo, daria para aprofundar cada frase em um livro, né? Que os Verdade. ensinamentos são bem profundos. Eu estava pensando aqui na psicologia, quando ela falou não me perca de vista, né? Quando ela por se retornar como filha, a questão dos estudos do vínculo que a gente tem hoje, dos apegos, seguro, inseguro, a importância dos primeiros vínculos materno, da figura, né, de segurança ali com o bebê, e coisas que estão sendo muito ressaltadas, pontuadas aqui na psicologia, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, né, não vou nem colocar as outras questões que o doutor também aí o Newton, o André concluíram aí bem também, mas o que eu vejo assim, né, às vezes eu fico me pensando o quanto que que lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele fala também, tem um capítulo que ele fala sobre a importância do papel dos pais na educação dos filhos, na questão da evolução e estímulo, né, do crescimento espiritual moral. E também quanto que esses pais podem atrapalhar, né, e esse espírito vir a não cumprir. Então, acho que ele faz, como o doutor André falou, essa complemento do evangelho, né? Ela deixou bem claro, assim, e aprofundando até
como fazer isso de uma forma até mais profunda, que está no Evangelho. Mas eu fui pensando assim que a própria maternidade, ela parece que tem um simbolismo, né, de mais ou menos a paternidade, a maternidade, o, o próprio desenvolvimento humano, assim, enquanto espírito, porque eu vejo muito que a paternidade e a maternidade é sempre um sacrifício, sempre abrir mão do próprio eu em sacrifício do outro, do cuidar, abrir mão de algumas necessidades pessoais, e que talvez essa paternidade e maternidade a gente ser olhado como aprimoramento do nosso espírito também, um necessário como um papel que nos ajuda a educar para a própria vida, para a nossa própria vida, né? É Porque é verdade. algo que traz tanto, que traz tantas colocações, tanto estudo, e você vê assim a questão espiritual ainda muito mais forte, né? Muito mais importante acima de tudo que os aspectos puramente somente mentais, né, e físico dessa proteção, mas a proteção daquele espírito conseguir cumprir o que vem cumprir, né? A importância Exatamente. desses vínculos aí iniciais, pensar que o ser humano é o único ser que é totalmente dependente de outras pessoas até basicamente adolescentes, né, para poder sobreviver, senão não sobrevive, como outros animais que nós temos, né? Então eu fico pensando, eu falei, cara, acho que essa maternidade é muito sagrada mesmo, maternidade e paternidade, porque é o tempo todo é você abrir mão de um lugar dentro de você, você aprender a perder, você aprender a se frustrar, aprender ter paciência, tempo, é se olhar para dentro o tempo todo, né? Porque eu acho que quando a gente foge aí dos nossos papéis na maternidade, também mostra a nossa dificuldade de ter que rever pontos dentro da gente, esse olhar para dentro, o autoconhecimento, eu acho que esse é o mais desafiador desse papel, né? Quem pai e mãe sabe. Então, acho que também a maternidade ela tem um pouco para mim desse simbolismo de meio que, entre aspas, resumidamente, um processo da vida toda enquanto seres humanos. Não sei se eu fui clara, né? Que eu dei um monte de volta aqui, mas é isso. Parabéns, viu? Eu Foi tava morrendo de sim. saudade de vocês, agora eu voltei com tudo. Que bom. Isso Nós aí, também, com saudade de você. isso aí. É, é, o capítulo de hoje foi muito interessante, né? Como todos, né? É difícil a gente escolher um capítulo que não seja muito interessante. Como ele está falando de reencarnação, deixar uma mensagem aqui para todos, que no nosso Homem Vale Convida, a gente vai ter agora em setembro, no dia 15 de setembro, né, o doutor Mauro Cuítico. O doutor Mauro é médico, fundador e presidente da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Então, ele vai trazer esse tema justamente da reencarnação, né? O tema é a reencarnação enquanto um tema da área de saúde, né? Então vai ser, eu acho que vai ser bastante interessante para mim, pelo menos eu que eu conheço muito pouco a respeito desse assunto. Ele vai vir aqui e vai falar com a gente. Eu tenho certeza que acho que um só me vale vai ser pouco para a gente tentar esgotar esse assunto aí. Acho que tenho certeza que a gente vai até convidar ele outras vezes para a gente dar seguimento, né? É uma coisa tão importante, né? Como o André comentou aí a respeito da reencarnação e tal, e a gente utilizar esse conhecimento dentro da medicina, né? Então a gente vai ver um médico aí falar a respeito disso, que eu acho que vai ser um tema bastante interessante, né? E a gente depois vai dar seguimento agora com o próximo dia 25, né? Com o próximo capítulo 20, que é com o tema reencontro, né? Então, aí já ficam todos convidados aí para o nosso Amivale do dia 15 de setembro e para o nosso próximo encontro aqui do estudo do livro, né? Então, agradecer a Cláudia, agradecer a todos aí, o Flávio, a Flaviano, o André aí, pela contribuição aí, né, no nosso estudo de hoje. Alguém quer fazer a prece de encerramento? Quer fazer, Flaviana? Pode ser? Vou sentar aqui, direito. Então vamos agora, nesse momento final do nosso estudo na Amivale, elevar o pensamento à imagem do Cristo, agradecendo ao nosso mestre as orientações, os aprendizados desse estudo,
Agradecer também, doutor Bezerra de Menezes, por nos inspirar, né, a crescermos também através do conhecimento, crescermos espiritualmente, pessoalmente, e pedir que, acima de tudo, que todas as orientações, sobretudo do capítulo de hoje, que nós consigamos, de alguma forma, né, trazer isso para dentro do coração através de uma transformação sincera e grandiosa nas nossas vidas, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Agradecendo a todos aqueles que também estão acompanhando a gente na internet, né? Esse estudo, como todos os outros desse livro e dos outros livros que a gente já estudou, está disponível lá no nosso canal do YouTube. Aí tá aqueles que estão acompanhando a gente também, que puderem divulgar, né, nas suas redes sociais, nos seus círculos de amizade, né? Porque eu acho que esse conhecimento é tão importante, né? Dessas obras aí de André Luiz, que, né, o ideal é que chegue ao maior número de pessoas possível, né? Então, agradecendo a todos aí, a gente vai encerrando por aqui a nossa reunião da noite de hoje. Muito obrigado aí a todos.